Bom dia, um feliz dia. Hoje, segunda-feira, 10 de outubro, vamos a um estudo da lição. A lição hoje fala, tema traz, a alma que pecar morrerá. Gostaria que vocês meditassem lá em Ezequiel, capítulo 18, verso 4 e 20 e Mateus 10, 28. O que esses versos nos dizem, nos ajudam a entender a natureza da alma humana? Bom, nós meditamos nesses versículos, a gente entende que a alma humana não é imortal, pois pode morrer. Depois vocês também podem meditar lá em Isaías 40, do verso 1 ao verso 8. Lá diz que a vida humana neste mundo é pecaminosa, é frágil e transitória, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Graças a Deus por isso, né? Então nós vemos aí que nada que é infectado pelo pecado pode ser eterno por natureza, uma vez que o pecado entrou no mundo pelos nossos primeiros pais, todos nós somos o quê? Já nascemos pecadores. Lá em Romanos 5, verso 12, ele diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Então, automaticamente todos somos pecadores. Então, a morte é o quê? É uma consequência natural do pecado, que afeta toda a vida neste mundo, ou seja, toda a humanidade. Agora, olhando para esse assunto, existem dois conceitos bíblicos importantes que a gente não deve deixar de lembrar. Bom, um é que os seres humanos e animais, eles morrem. O mesmo que acontece com os filhos homens, acontece também com os animais. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o quê? O mesmo fôlego de vida. E o ser humano não tem nenhuma vantagem sobre os animais, ou seja, todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e do pó voltarão. Isso está lá em Eclesiastes 3, capítulo 3, versos 19 e 20. Vocês podem depois dar uma olhada lá. E o segundo conceito é que a morte física de uma pessoa implica a cessão de uma existência como alma vivente, ou seja, nós não somos mais alma vivente a partir do momento que morremos. É bom a gente entender que a alma vivente, ou ser vivente, ele se torna o quê? A matéria, mais o fôlego dado por Deus, nos tornamos uma alma vivente, um ser vivente. A partir do momento que morremos, o fôlego volta para Deus, como nós estamos estudando, e a matéria volta para o pó da terra. Não é isso? Bom, aqui diz também, lá em Gênesis 2,16, diz que Deus havia alertado nossos primeiros pais, Adão e Eva, de que se pecassem comendo o fruto da árvore do conhecimento do mal, eles morreriam. Olhando para essa advertência, o Senhor reforçou: a alma que pecar, essa morrerá. Isso está lá em Ezequiel 18, verso 4 e verso 20, como nós já vimos lá em cima, né? Essa afirmação tem duas implicações. A primeira é que, uma vez que todos os seres humanos são pecadores, estamos sobre o inevitável processo de envelhecimento e morte. Ou seja, todos nós somos pecadores e vamos morrer. Assim como os nossos primeiros pais iriam morrer, não de imediato, mas eles passaram por esse mesmo processo de envelhecimento e morte. Nós também vamos passar. E o outro conceito, ele diz que o conceito bíblico invalida a noção de uma suposta imortalidade natural da alma. Não existe essa imortalidade da alma, como nós já vindo falando durante as lições que nós já estudamos, sábado, domingo. Se a alma fosse imortal e existisse em outro reino após a morte, não morreríamos realmente, afinal, não é? Ou seja, a alma, ela não é imortal, ela morre, como nós estamos estudando durante toda essa lição. Bom, existe uma solução. Alguns dizem, né? Existe esse grande dilema aí, que uma vez que morremos, vamos para um mundo melhor, vamos para um paraíso, né? Mas isso não é verdade. Ou para um purgatório, ou para um inferno, nada disso. A solução é a ressurreição final dos que morreram em Cristo, aqueles que guardaram a fé em Cristo e os seus mandamentos. Lá em João
capítulo 6, verso 40, sobre o sermão do pão da vida, Jesus declarou o seguinte: a vontade do Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele acreditar, ou seja, Jesus Cristo, viu Jesus Cristo e nele acreditar, crer, tenha a vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia. Então essa deve ser a nossa grande esperança. Aqueles que dormiram, porque a morte é um sono, você está dormindo. E aqueles que dormiram no Senhor, sendo fiéis, acreditando nos seus mandamentos, né, e tendo testemunho de Jesus, esses ressuscitarão e viverão com Jesus. E aí neste mundo, sim, não haverá mais morte, mais pranto, mais lágrimas, porque tudo já passou. Então é essa a grande esperança que cada um de nós temos que ter. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, tenha uma ótima segunda-feira, uma ótima semana, e que Jesus seja a sua esperança nesse grande dia, e seja a sua esperança nesse momento. E que você, eu e você, tenhamos a certeza dessa esperança em nossa vida. É meu desejo, é minha oração. Amém.